Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 33 até o versículo número 44, diz o seguinte: irmãos e amigos, a palavra do Senhor. E, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, no caso de Jesus, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E, assentados ali, o aguardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Agora, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 39 até o versículo de número 43. Diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui, até o versículo de número 43, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo é o Salvador único. Cristo é o Salvador único. Esta é uma afirmação que pode ser facilmente comprovada. Cristo, ele é o Salvador único por causa da sua pessoa. Cristo, ele é o Salvador único por causa da eficiência, por causa da eficácia da sua obra. Não é à toa que ele, Cristo, ele é o nosso Salvador imaculado, que levou sobre si o juízo de todos os pecados do seu povo, pessoas pelas quais justamente ele morreu e morreu na cruz. Cristo, ele é o Salvador único porque ele salva, meus irmãos, porque ele salva, meus amigos, a qualquer um, sem diferença, sem distinção, em toda e qualquer circunstância, porque ele é soberano nesse processo e nesse processo de salvação. Então, muito mais nós teríamos a dizer para justamente poder comprovar essa afirmação inicial que nós acabamos de fazer, ou seja, Cristo, ele é e é o Salvador único. Esse texto, ou esses textos que nós acabamos de ler, Mateus 27, versículo 33 até o versículo 44, e sobretudo o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 23, verso 39 até o versículo de número 43, é uma comprovação, é um testemunho desse fato, dessa verdade que nós estamos a falar. Por quê? Conforme nós temos, Cristo aqui, ele estava pendurado sobre o madeiro, se contorcendo em dores, se esvaindo em sangue, depois de ter passado uma noite de interrogatórios, uma noite sendo espancado, uma noite em que ele sofreu e sofreu deveras, enfim, diz o texto que ele, Jesus, fora crucificado. Em sua companhia, lhe colocaram 2 malfeitores. Dentro do registro de Mateus, 2 ladrões.
E aqui uma especificação em relação ao significado dessa palavra, ou seja, pessoas que fazem aquilo que é possível para usurpar, roubar coisas de terceiros. Então, Cristo, ele foi crucificado ao lado desses dois homens. E conforme nós temos no Registro de Mateus, sobretudo no versículo 44, esses mesmos homens que haviam sido crucificados com Jesus Cristo, eles blasfemavam, eles ridicularizavam, eles escarneciam de Jesus Cristo. Contudo, conforme nós observamos, sobretudo aqui no Registro de Lucas, um deles, que nós iremos chamar de o ladrão penitente, ele faz uma confissão em relação ao seu pecado, ele se arrepende das suas transgressões, e a gente vê isso se desenvolver no diálogo que ele desenvolve em relação à pessoa de Jesus Cristo. Foi a última conversa da sua vida, e por não dizer, a conversa mais importante que ele teve em toda a sua vida, porque a partir desse diálogo, a partir dessa conversa, de fato, ele tem um encontro salvador, um encontro redentor com nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, nós seguiremos em nossas considerações sobre os encontros com Jesus. Nós veremos o encontro que o Senhor Jesus Cristo tem com esses dois ladrões que foram crucificados e crucificados com ele. Nós iremos observar a atitude de ambos e, ao analisarmos esse texto, a gente vai entender a razão pela qual nem todos se chegam à salvação, como nem todos os dois ladrões, eles se chegaram à salvação, apenas um deles. O título da nossa mensagem na noite de hoje é Os Ladrões na Cruz, e a resposta para a pergunta: por que a salvação não é de todos? Os ladrões na cruz, e a resposta para a pergunta: por que a salvação não é de todos? Então, o que é que a gente vai considerar? O que é que a gente vai observar na noite de hoje? A postura desses dois ladrões. O primeiro, que nós podemos chamar de o ladrão impenitente, e o segundo, que nós podemos chamar de o ladrão penitente, sobretudo focando a nossa visão nesse último, para que a gente possa aqui fazer algumas conclusões e extrair algumas lições para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, observemos a postura do ladrão impenitente. Observemos a postura do ladrão impenitente. Eu lhes convido a acompanharem conosco a leitura do versículo 39 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo de número 39. Acompanhe conosco, por favor, o que nos diz aqui o texto sagrado. Diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Meus irmãos, meus amigos, apesar de estar sob sentença de morte, um dos ladrões, ele permanece escarnecendo da pessoa de Jesus Cristo. E é interessante porque, através dessas palavras, onde ele escarnece de Jesus, a gente observa que ele põe em dúvida se Cristo de fato era o Salvador, se Cristo de fato era o Messias. Quando ele pergunta, não és, na verdade é como que ele estivesse falando: se de fato você é o Salvador, se de fato você é o Messias, por que você não desce da cruz? Por que você não se salva e, como consequência, salva a nós também? Então, foram através dessas palavras, pondo dúvida na condição de Cristo enquanto Salvador, pondo dúvida na condição de Cristo enquanto Messias, que aquele ladrão, que nós chamamos de ladrão impenitente, ele escarneceu acerca ou da pessoa de Jesus. O pensamento, meus irmãos, meus amigos, daquele homem, de certa forma expressava a mesma ideia de algumas classes de pessoas que estavam ali a contemplar, que estavam ali a observar a crucificação de Jesus. No fundo, a maioria daquelas pessoas, a maioria daqueles corações, eles
duvidavam, eles eram incrédulos em relação à condição de Cristo enquanto Messias e enquanto Salvador. Se não, vejamos, olha só o que nós temos lá no Evangelho de Mateus. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 27, versículo 39 até o versículo 40, reflete o mesmo sentimento que a gente vê no ladrão impenitente. As pessoas desdenhando, as pessoas escarnecendo de Cristo, os transeuntes que ali passavam. Olha só o que nos é dito aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 39 e também o versículo de número 40. Olha só a visão que eles tinham, que era a mesma visão daquele ladrão impenitente. Eles disseram: e foram crucificados com ele, versículo 39. Os que iam passando blasfemavam dele, de Jesus, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Mas não só isso, as autoridades religiosas que estavam ali presentes na crucificação de Jesus também tinham a mesma ideia quanto ao Salvador. Se não, veja, versículo 41, versículo de número 42 e versículo de número 43, quando diz: de igual modo, veja, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Então veja, não só as pessoas que estavam passando, veja, não só as autoridades religiosas, mas todas elas refletiam o mesmo pensamento daquele ladrão impenitente que fora crucificado com Jesus Cristo. Na verdade, até dado instante, o outro ladrão, que também foi crucificado com Jesus, ele também alimentava esse mesmo pensamento. Versículo 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também, veja, os ladrões, os dois, que haviam sido crucificados com ele. Então, todos esses textos, todas essas narrativas nos mostram, meus irmãos, nos mostram, meus amigos, o pensamento incrédulo e o pensamento distorcido que estava representado por aquele ladrão impenitente que fora crucificado com Jesus. Não passava na mente daqueles homens, em especial, não passava na mente daquela pessoa, daquele ladrão que foi crucificado com Jesus Cristo, que ele, Jesus Cristo, teria que cumprir as profecias que diziam respeito ao seu sofrimento, à sua morte, sofrimento e morte em favor dos nossos pecados, aquilo que havia sido prescrito em relação a Jesus Cristo, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, capítulo número 53. Na verdade, meus irmãos, na verdade, meus amigos, as palavras que a gente observa desse malfeitor crucificado com Jesus, que não se arrependeu, pelo menos até onde a gente vê, dos seus pecados, reflete uma visão de salvação limitada. Uma visão de salvação limitada. Aquele homem, ele não pensava na sua libertação, na sua redenção espiritual, mas ele pensava tão somente no livramento das suas dificuldades terrenas, que no caso em si era a crucificação, era a condição na qual ele estava sendo penalizado por causa dos seus pecados. Ele não considerava a pessoa de Cristo como o salvador de pecados. Ele não visualizava a pessoa de Cristo como redentor, mas tão somente como uma pessoa que momentaneamente poderia resolver os seus problemas, resolver as suas dificuldades, resolver as suas contrariedades. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que esse pensamento que existia na mente daquele coração, na mente daquele ladrão impenitente, de certa forma, ele é refletido também no coração da maioria das pessoas. Infelizmente, é o que a gente vê até agora, é o que a gente vê ainda nos dias de hoje. Ou seja, as pessoas querem um Cristo, não que possa libertá-los,
das suas transgressões, dos seus pecados. Não, mas as pessoas querem um Cristo que possa livrá-las dos seus problemas relacionados às suas doenças, às suas enfermidades, à sua pobreza no sentido material, às suas dificuldades existenciais. Infelizmente, para muitos, o desejo que elas têm em relação à pessoa de Cristo é justamente esse. Uma visão defeituosa, uma visão limitada de quem de fato é o Salvador. Então, a gente percebe que o tempo passa, os anos passam, mas a mentalidade do coração incrédulo do homem continua o mesmo. Por quê? Não tem a visão certa, não tem a visão clara, não tem a visão nítida, quem de fato é o Salvador. Pensa, repito, somente nele, como uma pessoa que pode resolver os nossos problemas circunstanciais, os nossos problemas terrenos, as nossas dificuldades humanas ao longo da nossa peregrinação aqui nesse mundo. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente jamais nós podemos nos deixar levar por esse pensamento. Não, jamais. Nós devemos buscar a pessoa de Cristo, nós devemos buscar a pessoa do Salvador, que exige de nós a mortificação dos nossos pecados. O Cristo que requer de nós levarmos a sua cruz, uma cruz que nos coloca sempre numa posição contrária ao mundo, no que diz respeito aos seus valores, no que diz respeito aos seus propósitos, no que diz respeito aos seus pensamentos, mas é esse Cristo que nós temos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Um Cristo que muitas vezes nos levará no caminho das dificuldades, das tribulações, das adversidades. Contudo, Ele nos promete e estará sempre cumprindo essa promessa, que estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Então, que seja esse Cristo, meus irmãos, que seja esse Cristo, minhas irmãs, o Cristo no qual nós colocamos a nossa fé, nós pomos a nossa confiança, nós seguimos em nossas vidas, para que assim, somente assim, o nome de Deus, Ele venha a ser glorificado e glorificado em relação ao nosso viver. Meus amigos, minhas amigas, que vocês não venham procurar Cristo dentro dessa perspectiva, a mesma perspectiva que caracterizava o ladrão impenitente aqui na cruz. Um Cristo que procure resolver os seus problemas, um Cristo que procure resolver as suas dificuldades cotidianas, mas não resolva o maior de todos os seus problemas, o maior de todos os seus pecados, o maior de todas as suas dificuldades, que são justamente os seus pecados. Então, que você possa ter a visão certa de Cristo, conforme nós veremos um pouco mais adiante, que você possa ter a compreensão correta de quem é esse Cristo, e assim não se deixar levar por mensagens, por ensinamentos contrários à palavra de Deus, lhe distanciando da pessoa e da pessoa do Salvador. Então, em primeiro lugar, o que é que a gente vê? Em primeiro lugar, o que é que a gente observa aqui nesse texto? A postura do ladrão impenitente. O pensamento que ele tinha, que de certa forma refletia o pensamento de várias classes de pessoas, que de certa forma reflete também o pensamento de muitas pessoas hoje, que não querem um Cristo que possa resolver os problemas de seus pecados, mas que querem um Cristo que tão somente resolva as suas dificuldades terrenas. Não, isso não pode acontecer. Não, isso é contrário à palavra. Contudo, conforme nós temos aqui nesse texto, a gente vê uma segunda postura, uma segunda conduta, um segundo comportamento, que é justamente a postura, a conduta, o comportamento do ladrão penitente. E de certa forma, a gente vê de maneira detalhada essa postura aqui no registro que Lucas faz, sobretudo entre os versos 40 até o versículo número 42. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, há algo impressionante, mas há algo impressionante mesmo na vida desse ladrão arrependido, na vida desse ladrão penitente. Conforme nós observamos, houve uma mudança radical, houve uma mudança completa em relação à sua vida. Lá em Mateus, no versículo número 44, juntamente com o seu companheiro de condenação, ele escarnecia da pessoa de Jesus Cristo, ele desfazia da pessoa do Redentor. Lá em Mateus 27, 44, é esse o registro que nós temos no Evangelho.
Contudo, o tempo passa e conforme nós temos na descrição de Lucas, há justamente essa mudança. Uma mudança completa, uma mudança profunda, uma mudança radical que acontece na vida daquele ladrão penitente. Muito provavelmente isso aconteceu pelo fato de ele ter escutado uma das frases que Cristo ele proferiu enquanto estava crucificado. De acordo com o registro que nós temos, inclusive até mesmo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23, um pouco mais antes, ou seja, no versículo número 34, quando estava ali crucificado, Cristo, ele rogou o perdão de Deus em favor de todas aquelas pessoas que estavam ali participando da sua crucificação. Muito provavelmente, meus irmãos, muito provavelmente, meus amigos, essas palavras de Cristo tocaram profundamente o coração daquele ladrão. Transformaram profundamente e completamente a sua vida. Ele passou por uma mudança completa e a gente consegue perceber indícios dessa mudança, o que nos faz enxergar de acordo com aquilo que o próprio Cristo falou, que ele, naquele instante, experimentou da salvação. E aí você pode se indagar, e aí você pode se perguntar, quais foram então essas atitudes? O que será que a sua conduta, o seu comportamento, a sua postura tem a nos ensinar e que comprova que de fato ele experimentou da salvação naqueles instantes finais, naqueles momentos derradeiros em relação à sua vida? Vamos ver alguns desses detalhes, de acordo com o registro que nós temos aqui, através do evangelista Lucas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, aquele homem, ele desfrutou de um senso de temor a Deus, de um senso de temor ao Senhor. Olhem aí, Lucas capítulo 23, versículo número 40, diz o seguinte: respondendo-lhe, porém, o outro, aquele ladrão impenitente que escarnecia de Jesus, repreendeu, dizendo: veja, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Ele censurou, meus irmãos, meus amigos, a postura, o comportamento do ladrão impenitente, da maneira como ele se dirigiu a Cristo. Se és aquele ladrão que fora salvo na cruz, aquele ladrão que chegou ao perdão dos seus pecados, ele sabia, ele tinha consciência, pelo menos a partir daqueles instantes que ele passou com o Mestre, que Cristo, ele não era qualquer pessoa, que Cristo, ele não era qualquer um, mas ele era o próprio Redentor, ele era o próprio Salvador. Por isso, havia necessidade, conforme ele faz na sua reprimenda, de tratar Jesus como tal, e ele o faz baseado no temor, ele o faz baseado no respeito que havia se desenvolvido no seu coração no que diz respeito a Deus. Nos lembremos que esse homem, ele fora condenado como malfeitor, de maneira específica, ele fora condenado à morte como um ladrão, alguém que ao longo da sua vida havia sido um pesadelo para a sociedade, fora preso, fora julgado, fora condenado e estava ali sendo penalizado. Então, a julgar pelo padrão, pela característica de vida, ele não tinha desenvolvido esse temor ao longo da sua existência, não, mas ele desenvolveu esse respeito, ele desenvolveu esse temor a Deus naqueles instantes finais com os quais ele estava ali, naquela conversa com Jesus. E conforme nós falamos agora há pouco, muito provavelmente sendo tocado pela intercessão de perdão que Cristo faz, repito, no versículo 34, em favor daquelas pessoas que estavam crucificando. Então, a gente vê esse indício daquele homem, de uma pessoa transformada, de uma pessoa arrependida, de uma pessoa convertida pelo o senso do temor divino que é desenvolvido no seu coração. Contudo, não só isso. Quando nós aprofundamos a nossa visão aqui nesse texto, a gente percebe, meus irmãos, a gente observa, meus amigos, outra peculiaridade relacionada à vida daquele homem que demonstra que de fato ele passou por um processo de arrependimento. Se de um lado, conforme nós acabamos de falar, foi desenvolvido nele um senso de temor a Deus, por outro lado, ele tinha um senso da sua própria
pecaminosidade. Ele tinha um senso da sua própria pecaminosidade. Veja o que nos é dito no versículo 41, parte a parte inicial do versículo 41. Ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Irmãos, irmãs, esse homem ele era consciente de tudo aquilo que havia gerado aquela situação na sua vida. Ele fora preso, ele fora julgado, ele fora condenado e estava agora sendo penalizado. Veja que ele não procura justificar os seus erros. Veja que ele não procura atribuir responsabilidade a terceiros por aquilo que naquele instante ele estava a viver. Não, jamais. Mas ele tem consciência que foram as suas transgressões, foram os seus pecados, foram os seus delitos que lhe levaram àquela situação. E uma pessoa só chega nesse nível, uma pessoa só chega nessa condição quando Deus toca no seu coração, quando Deus produz essa sensibilidade espiritual para que ela possa reconhecer a sua própria pecaminosidade, para que ela possa reconhecer a sua própria natureza pecaminosa. Isso é indício e ação da graça na vida de um pecador. Então, aquele homem se arrependeu. Aquele homem experimentou da salvação nos últimos instantes da sua vida, e isso é comprovável pelo senso de temor a Deus que ele apresenta, isso é comprovado pelo senso da sua própria pecaminosidade, mas não só isso. Em terceiro lugar, aquele homem, ele tinha a consciência da santidade de Jesus Cristo. Ele tinha a consciência da santidade de Jesus Cristo. Veja, versículo 41, a parte B, a parte final do versículo de número 41. Ele diz o seguinte: olha, mas este, referindo-se a Jesus Cristo, nenhum mal fez. Então, ele estava diante de uma pessoa sem pecado, ele estava diante de uma pessoa imaculada, e ele faz esse reconhecimento dessa condição da pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente analisa, meus irmãos, quando a gente considera, meus amigos, essa declaração, essas poucas palavras desse homem, a gente percebe que ele estava a anos-luz à frente dos escribas, dos fariseus, à frente da maioria das pessoas que não tinham essa percepção, que não tinham essa visão, que Cristo ele era o Santo de Deus. Contudo, pela graça divina, contudo, como fruto da operação de Deus no seu coração, ele chega a essa compreensão e ele vê Jesus Cristo ali no Calvário, ele vê Jesus Cristo ali crucificado e ele chega à conclusão: este nenhum mal fez. Ele é santo, ele é impecável, ele é imaculado, ele é puro no sentido absoluto da palavra. O que é isso? Indício da graça. O que é isso? Indício da ação de Deus no nosso coração. Então, ele tem esse senso de temor a Deus. Então, ele tem esse senso de pecaminosidade. Então, ele tem essa consciência da santidade de Deus. Mas não só isso. Em quarto lugar, ele crê, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, ele crê na divindade de Jesus Cristo. Ele crê na divindade de Jesus Cristo. Olhem só, o versículo de número 42. O versículo de número 42. Diz o seguinte: e acrescentou, veja, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele sabia, irmãos, ele tinha consciência, amigos, que a cruz não era o último lugar de Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus Cristo ressuscitaria. Ele sabia que Jesus Cristo viria buscar o seu povo. Por isso que, como fruto dessa crença, como fruto dessa convicção, ele pede a Jesus para que se lembrasse dele, justamente no seu retorno, na sua volta, ou seja, no sentido de Cristo lhe proporcionar a salvação, a redenção da sua alma. E é interessante, porque diante desse pedido, diante dessa solicitação, Cristo, irmãos e amigos, ele dá uma resposta impressionante àquele homem. Estava ali, na cruz, estava ali, próximo da sua morte,
no primeiro instante, descrente de Jesus, posteriormente, vindo a crença nele, e ele faz esse pedido para que Cristo se lembrasse dele. E qual é a resposta que Cristo dá, ou qual é a resposta que Cristo faz ao seu pedido? Veja aí, versículo número 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, ele garante a salvação daquele homem, não para o futuro, não para depois, mas Cristo, ele garante a salvação daquele homem naquele dia, naquele mesmo dia. É interessante, porque quando Cristo ele fala, em verdade vos digo, literalmente falando, era como Cristo estivesse dizendo, verdadeiramente, com toda a certeza, com toda a convicção, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Isso significa dizer que ao morrer, Cristo ele foi para a glória celeste. Ao morrer, ele levou aquele homem juntamente consigo, para que assim ele pudesse experimentar da salvação. Meus irmãos, meus amigos, é algo espetacular, é algo extraordinário. Nós podemos ver, nós podemos enxergar como a graça de Deus, ela opera na vida das pessoas. Esse ladrão, ele chegou-se a Cristo de maneira muito diferente de outros casos, de outras pessoas que chegaram a Jesus Cristo. Nós estamos vendo, ao longo dessa série de sermões, acerca dos encontros de Jesus, que muitas pessoas se chegaram a Jesus Cristo por causa do milagre que recebeu. Muitas pessoas se chegaram a Jesus Cristo por algo tremendo que elas observaram em relação ao Salvador. Esse homem não. Ele viu a Cristo ali no Calvário, todo ensanguentado. Ele viu ali Cristo humilhado, ele viu ali Cristo já morrendo, mas essa visão foi suficiente, essa circunstância ela foi suficiente para que assim ele pudesse enxergar a Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. Cristo estava desfigurado, Cristo estava cansado, Cristo estava dolorido, Cristo havia recebido e estava recebendo o juízo de Deus pelos nossos pecados, mas foi nessa circunstância que aquele homem, ele chegou à salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, que esperança nós podemos ter nessas palavras, no sentido de que nunca, meus irmãos, nunca, minhas irmãs, a gente pode duvidar, nunca a gente pode duvidar da eficácia salvadora, do poder salvador de Deus. Não existe pecados que nos impeçam de chegar à salvação. Veja, por exemplo, a condição desse homem, uma vida de transgressão, uma vida de delitos, uma vida de pecados, mas eles não foram suficientes de lhe impedirem de receber a salvação. Cristo, ele é poderoso. Não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, circunstância em que Cristo ele não possa salvar. Esse homem, pegando aqui a linguagem do futebol, ele foi salvo nos acréscimos, aos 45 do segundo tempo, nos instantes finais da sua vida, mas ele foi. Então, essa esperança, meus amigos, essa esperança, meus irmãos, essa esperança, minhas irmãs, que nós também devemos ter em relação às nossas vidas, quanto desejo, quanta vontade que nós temos de vermos pessoas salvas, parentes, amigos nossos, e aí a gente tem que ter sempre essa perspectiva, se Deus agir, se Deus operar, não haverá barreiras, não haverá dificuldades que vão lhe impedir de produzir a salvação no coração. Mesmo que seja nos últimos instantes, mesmo que seja nos últimos momentos da vida, Cristo ele é capaz de salvar, Cristo ele é capaz de redimir todo e qualquer pecador. Então, continuemos a pregar, meus irmãos. Então, continuemos a anunciar, minhas irmãs. Continuemos a orar em favor dos nossos, para que Deus se agracie, para que Deus demonstre misericórdia e possa agir assim nos seus corações, transformando verdadeiramente as suas vidas. Em Cristo sempre haverá esperança para o pecador. A esperança para você, meu amigo. A esperança para você, minha amiga. E por isso você não pode desperdiçar as chances que Deus lhe dá para que você possa experimentar da salvação. Desse fato de você estar aqui conosco na noite de hoje, ouvir essa mensagem,
é uma dessas oportunidades que Deus está lhe proporcionando para que você possa ouvir o Evangelho e a partir do momento que você estiver ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração, lhe dar convencimento dos seus pecados, lhe dar a visão correta em relação a Jesus Cristo e lhe mover a reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Não desperdice essas oportunidades. No caso desse homem, foi a última oportunidade da sua vida. Depois de alguns momentos, ele morreria, ele partiria para a eternidade. Contudo, ele não desperdiçou, ele agarrou aquela oportunidade, como nós falamos na linguagem popular, com unhas e dentes. E aí, naquele dia, como Cristo mesmo falou, ele experimentou de salvação. Então, há sempre esperança, e por isso nós não podemos perder as oportunidades. Hoje, meus irmãos, meus amigos, nós vimos mais um dos encontros que Jesus Cristo ele teve ao longo da sua vida, no caso aqui, no final da sua vida. Contudo, irmãos e amigos, um encontro que foi suficiente para pelo menos salvar um pecador, não qualquer pecador, mas um pecador penitente, que se arrependeu pelos seus pecados, que arrependeu das suas transgressões. Nesse mesmo encontro, conforme nós observamos, um outro pecador, ele também teve a oportunidade de se voltar para Deus, de se voltar para o Evangelho, porque ele estava ali juntamente com Cristo. Contudo, ao que tudo indica, ele não aproveitou aquela oportunidade. Por isso fica, meu amigo, minha amiga, essa advertência, essa reiterada advertência para você. Não perca, jamais, as oportunidades que Deus lhe dá, que o Evangelho lhe apresenta, para que você possa ouvir de Cristo, para que você possa se voltar para Cristo e você possa ouvir, assim como aquele ladrão penitente ouviu da boca do Salvador: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, em o nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.